Colossenses e estamos mais uma vez continuando. Na verdade, hoje é o primeiro sermão completo dessa nossa série. Essa série ela tem por título, está aqui na tela, você pode acompanhar. Já pode voltar aqui. A nossa série se chama Cristo plenamente suficiente, nada acrescentar, tudo viver a partir dele. Você pode falar comigo novamente? Cristo plenamente suficiente, nada acrescentar, tudo viver a partir dele. E é importante que a gente deixe isso bem gravado nos nossos corações, porque se ele é a fonte de nossa vida, não há nada nesse mundo que possa superar isso. Se ele é de fato o Senhor de nossos corações, essa convicção que temos, essa convicção que está pairando nas nossas mentes, ela deve de fato ser verdade. Ela não pode ser algo subjetivo, que eu só me lembro quando eu estou num culto. A verdade de que Cristo é suficiente, e não é apenas suficiente, mas ele é plenamente suficiente, deve estar realmente entranhada, profundamente enraizada nos nossos corações. O título desse sermão, então, eu já peço para passar aqui. Houve algum probleminha na nossa questão dos slides aqui da passagem, que vai ficar na mão do nosso irmão Nicão, vai nos ajudar, correto? Então, o título desse sermão, que é o de Colossenses, já peço para você, abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versos de 1 a 8, essa é a passagem que estaremos meditando nessa noite, primeiro sermão da série. O título desse sermão é Os Frutos do Verdadeiro Evangelho. Eu não sei se você já foi enganado em alguma festa de aniversário, quando você chegou lá e você encontrou um bolo de cerejas. E a hora que você pediu um pedaço de cereja, aquela frutinha que deram para você não tinha gosto de cereja, tinha gosto de chuchu, mamão, melão colorizado. Já aconteceu com você? Eu já tive esse desprazer, eu falei, nossa, uma cereja, que maravilha. A hora que eu mordi só faltava pôr sal para virar chuchu. Eu olhei e falei, puxa vida. No tempo de hoje a gente tem uma brincadeira correndo por aí, que algumas coisas elas não são verdade, mas elas têm sabor. Não é verdade? Há muitas pessoas nesse exato momento ouvindo palavras vindas do Senhor que têm sabor de evangelho, mas não são. A gente pode rir com a piada, mas deveríamos estar lamentando, porque há muitas pessoas ouvindo agora coisas que as Escrituras jamais ensinaram. E tendo prazer nisso, achando que isso é verdade, que é isso que de fato Deus tem para nós e quer para nós. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que ela começa com um reconhecimento pela parte do apóstolo em observar aqueles irmãos em Colossos, e como vimos semana passada, sendo influenciados por culturas variadas, em uma cidade com muitas influências gerais, sejam de outros povos, de outras religiosidades, de outras percepções filosóficas, de pensamento mesmo, linhas de pensamento, visões da vida, e ainda assim eles permanecendo firmes naquilo que eles haviam aprendido. O quão importante é permanecer firme naquilo que é verdade? O quão importante para a sua vida é você investir tempo, investir esforço, investir dedicação, ter anseio, ter sede, ter fome, ter desejo pela genuína palavra de Deus. O quanto que isso é importante para a sua vida? Eu sempre fico aqui dizendo aos pais que por vezes nós investimos muito mais na educação e na carreira profissional dos nossos filhos em detrimento da eternidade deles. Nós investimos milhares de reais por ano com escola, com educação, com cursos, com equipamentos para que eles possam ler, trabalhar, computadores, tablets, seja lá o que for, para que eles possam ter a melhor educação academicista possível, para que eles sejam os melhores da turma, para que eles possam ser excelentes profissionais. Mas se não conhecerem a Cristo como o maior investimento da sua vida como pai, eles serão os melhores profissionais a caminho do inferno e perdição distantes do Senhor para todo sempre. Que adianta investir para uma vida curta, enquanto na eternidade eles estarão sofrendo. Os frutos do verdadeiro evangelho, eles são frutos que se tornam visíveis.
O Evangelho ele não é apenas visível na vida do seu filho, mas ele se torna visível em adultos, em crianças, em homens e mulheres que, independente da sua cor, independente de onde eles nasceram, independente da sua capacidade intelectual, da formação deles, a história anterior, se boa ou má, independente de tudo isso, quando o Evangelho os alcançou, os transformou poderosamente. Como é que começamos o culto dessa noite? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é por isso que o justo vive por fé, por convicção naquilo que ele creu do Evangelho. Nós vamos começar lendo o texto dessa noite. Eu já peço para colocar, por favor. Os versos estão aqui, são 8 versículos. Você pode acompanhar essa leitura comigo. Eu estou lendo pela Nova Almeida atualizada, mas sempre recomendo a você deixar sua Bíblia na sua mão, fazer notas, grifar aquilo que você achar por bem fazer, para que nós possamos, nesse momento, ler as Escrituras. Colossenses 1, versos de 1 a 8, a palavra do Senhor diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde o dia em que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus, na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Essa é a palavra do Senhor. Convido você a orar comigo nesse momento. Pai, no tempo em que nos colocamos diante de Ti aqui, clamamos a Ti, ó Deus, que venha ministrar os nossos corações. Que aquilo que nós nessa noite viemos aprender do Senhor realmente esteja enraizado, firmado no Evangelho que vem de Ti. Que as boas novas, ó Deus, que as más notícias que o Evangelho também ensina, possam ser ecoadas nessa noite, fazendo com que nós tenhamos certeza, firmeza, mas também esperança e possamos prosseguir, firmados em Ti, frutificando para a glória do Seu nome, servindo e vivendo, ó Deus, uma vida firmada na esperança futura que o Evangelho aponta por meio da volta do Senhor Jesus. Da esperança que há em Cristo de vida e vida em abundância para todos sempre contigo. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite. Gratos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A grande ideia desse texto, ou do livro, é essa que está aqui na tela. Você pode acompanhar comigo. Ela vai ser mais um toquinho que deve ir aí. Aí. Cristo é plenamente suficiente para a salvação e para a vida cristã. Portanto, os crentes devem abandonar toda confiança em qualquer acréscimo e viver fundamentado somente nele. Observe, Cristo é plenamente suficiente para a salvação. Só isso? Não. Para a vida cristã também. A vida que você e eu vivemos, ele é plenamente suficiente. Portanto, nós devemos abandonar. Os crentes em Cristo Jesus devem abandonar confiança em qualquer coisa que seja um acréscimo, que queira colaborar, que queira ajudar o que o Evangelho já é plenamente capaz de fazer. E dessa forma vivemos fundamentados somente nele. Essa é a grande ideia do livro, é aquela mensagem principal do livro de Colossenses. A carta, a passagem que nós vamos ler nessa noite, a grande ideia é essa. O Evangelho verdadeiro produz fé em Cristo, amor ao povo de Deus e esperança futura que frutificam no presente. Você pode repetir comigo? Vamos lá? O Evangelho verdadeiro produz fé em Cristo, amor ao povo de Deus e esperança futura que frutificam no presente. É interessante porque parece haver uma certa
ideia de as ações de hoje têm a ver com o futuro, ou aquilo que eu faço hoje vai me encaminhar para o futuro. Mas a gente vai perceber durante essa exposição que o texto bíblico está nos apontando que aquilo que nós vivemos hoje é resultado do que nós cremos para o futuro. Mas aquilo que você e eu vivemos hoje é resultado daquilo que foi feito antes de que você e eu viéssemos nascer. A obra de Cristo Jesus aconteceu há pelo menos 2000 anos atrás. Praticamente 2000 anos atrás. Mas os planos eternos do Senhor decorrem desde a eternidade, nos alcançando hoje e nos apontando em esperança para o futuro. Então, vamos lá? A nossa introdução eu sempre faço. O autor dessa carta é Paulo, e essa carta ela tem uma característica específica de ter no final dela uma frase dizendo é uma saudação de próprio punho, como se Paulo estivesse fazendo uma assinatura, confirmando que essa carta foi ele quem escreveu. Meus irmãos, nós estamos numa noite de muitos ventos. Está parecendo aquele filme Um Monte dos Ventos Uivantes. Já começou a uivar ali no fundo já de tanto vento que tem. Então, infelizmente, a porta talvez venha bater, a não ser que a gente amarre. Já tem alguém vendo isso lá, podem ficar descansados. Outra coisa importante, a carta aos Colossenses, ela foi datada daquele tempo onde Paulo foi preso pela segunda vez, por volta de 61 depois de Cristo. E é importante sabermos que é uma das cartas já da reta final dele, do momento final da sua vida. Não é a última carta que ele escreve, mas está no bloco na época onde ele já está caminhando para o seu martírio. Paulo não é o nosso principal mártir, Paulo não é a principal pessoa, o evangelho não está firmado em Paulo, mas Paulo viveu e teve esperança naquele que é o autor e consumador do evangelho, ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então é a Cristo toda a honra e glória. Nós não somos adoradores de Paulo, mas podemos reconhecer um homem que serviu de forma fiel e o seu ministério alcança a nós hoje, praticamente 2000 anos depois. Vamos lá? Paulo, nesse primeiro capítulo, ele vai fazer um resumo de toda a operação que o Senhor Jesus realizou no meio do seu povo, a igreja em Colossos, mas também apontando valores e padrões que têm a ver conosco, para todas as comunidades. E ele vai descrever essa comunidade como uma família, porque tem características nela que são literalmente características de uma família. E ele fala que entrega essa importante mensagem debaixo da graça e da paz do nosso Deus, que é o Pai deles. Olha as características familiares. Nosso Deus e Pai, que que essa graça e a paz do nosso Pai estejam com vocês. E é por isso que os versos 1 e 2 começam dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o nosso irmão, mais uma característica familiar aí, né? Muitos nomes. Nosso irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Colosso, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Os versos 1 e 2, eles vão nos ensinar que o Evangelho ele cria uma nova identidade em Cristo. Por mais que nós tenhamos uma característica que venha a ser herdada dos nossos pais fisicamente, que nós tenhamos talvez características de pensamento, jeitos de ser, em Cristo Jesus, você e eu recebemos uma nova identidade e ela tem sim ligação com quem Cristo é, com o Pai que nós servimos e tem a ver com a relação de nós todos aqui como irmãos, uns dos outros. Paulo começa dizendo que ele escreve por uma autoridade apostólica. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Lembre-se disso, Paulo não foi alguém que desejou ser apóstolo. Na verdade, ele era um perseguidor de Deus. Em Atos, capítulo de número 9, perseguidor de Deus, igreja. Perseguidor da igreja de Deus. Por isso, em Atos 9, Jesus literalmente derruba Paulo do cavalo. Ele está caminhando para perseguir os cristãos e Jesus encontra-o e o derruba literalmente aí do cavalo e fala: Paulo, ou Saulo, né? Saulo, por que me persegue? A frase dele é: você perseguindo a igreja está perseguindo ao Senhor dela. Paulo, por que você me persegue? E ao invés de Paulo ser destruído como perseguidor, ele é alcançado pelo Salvador. E essa transformação que ocorre no coração dele faz do maior perseguidor conhecido do primeiro século, o maior apóstolo, ou o missionário mais
poderoso, usado por Deus, o escritor mais profícuo, com mais frutos, que deixou praticamente tudo aquilo que nós conhecemos como doutrina bíblica, ou bases essenciais de doutrina. Não é o único autor doutrinário, mas ele é o que mais escreveu a respeito disso. Talvez seja por isso que ele diga, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Não era o meu objetivo. E é importante percebermos isso, porque se alguém é conduzido pelo Senhor a uma vontade e direção que vem do Senhor, por mais que essa pessoa esteja lutando contra Deus, ela prevalece. Alguém que se levantou contra Deus prevaleceu? As Escrituras apontam isso. Por que nós queremos fugir dele então? Às vezes, irmãos, é muito claro o que Deus aponta para nós que nós vivamos e façamos. Mas nós queremos não só argumentar, mas vencer Deus nos argumentos, oferecer as desculpas possíveis e as impossíveis, e ainda assim achar que temos razão. Sendo Paulo o apóstolo pela vontade de Deus, essa carta ela ganha uma outra cor. Ela ganha um outro poder. Por quê? Porque ela não se torna a opinião de um homem a respeito das coisas que serão escritas. Ela vem na autoridade do poder do Deus que vocacionou e comissionou o autor bíblico a ensinar. É importante que nós entendamos isso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colosso. Que santos são esses? Cada um é um santo, todo mundo ali é glorificado, não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma, é isso? É uma elite espiritual, imagina só. O pessoal entra aqui e fala assim, Primeira Igreja Batista. A gente é tão santo que nem toca no chão, tá todo mundo levitando já. É essa a realidade? Só para ter certeza, bate o pé no chão aí. Você tá pondo o pé no chão, né, santo? Não tá voando. Não somos seres celestiais espirituais. Mas a ideia de santo aqui, quando a Bíblia fala sobre santo ou santificado, ela está apontado para um grupo que Deus destaca, ele separa para si. Essa igreja, ela vive no mundo, mas ela não é mais do mundo. As pessoas que ali estão têm CPF, têm endereço, se fosse nos nossos tempos, mas esses nomes ou essas documentações, a casa que tem, os documentos que elas têm, as profissões que têm, as responsabilidades e os deveres, os privilégios que têm, eles são absolutamente passageiros, porque aqueles que são santos diante de Deus são aqueles a quem o Senhor separou do mundo, trouxe para si e está os preparando para viver com Ele para todo sempre. Santos é a mesma ideia de pertencentes a Deus. Esses irmãos que são santos e fiéis em Cristo Jesus são irmãos que têm uma identidade. Observa, santos e fiéis nos seus próprios nomes? Santos e fiéis porque Paulo disse, santos e fiéis em Cristo. Em Cristo. Não há qualquer traço de santidade para qualquer pessoa se não for em Cristo. Humanamente falando, não há qualquer santidade em nós. Na verdade, não há nada de bom em nós que nos qualifique diante do Senhor. Mas por meio da graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus, nós somos aproximados a Deus, reconciliados com o Pai, por meio da graça de Cristo. E é por isso que em Cristo esses irmãos em Colossos são santos e fiéis. Significa que eles não têm defeito então, que não pecam? Que não têm dificuldades? Se essa carta fosse escrita para a extrema, quais seriam os adjetivos que Paulo estaria usando? Sabe quais seriam? Se você já pensou, pessoal difícil. Se você já pensou, povo mal educado. Se você já pensou, gente que não é como eu, não é isso que Paulo diria. Sabe como ele nos chamaria em Cristo? Santos e fiéis. Por quê? Porque não é no nosso esforço que nós somos santificados. Porque a nossa fidelidade só pode acontecer se o Senhor for primeiramente fiel a mim e me alcançar e me der força e graça.
Eu devo correr atrás disso, eu devo me esforçar para viver a vontade de Deus? Fato. Mas só é possível conhecer a Deus se Ele se revelar a nós. E como é que Ele faz isso? Em Cristo. Por meio de Cristo. Para Cristo. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele então a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Romanos 11, 36. Meus irmãos, esses irmãos só podem ser algo se de fato o Senhor os alcançar. E é por isso que o Evangelho muda primeiramente quem somos, antes de mudar como nós vivemos. Há um grande erro em muitas pessoas em dizer, agora que você é um crente, você não pode mais isso, você não pode mais aquilo, você não é isso, você tem que se comportar assim, assim, assado. Comportamentos externos não revelam um coração transformado. Religiosidade faz isso. O evangelho verdadeiro não tem a preocupação de que você imediatamente comece a parecer com crente. Ande de roupa social, dê graça e paz em qualquer lugar que você chega. Não tem essa preocupação. Mas é impossível que alguém que anda no caminho de Cristo e conhece ao Salvador não seja transformado e fique parecido com aquele a quem chama de Pai. Mas é um processo. No Antigo Testamento, Israel era o povo separado de todos os demais. Deus formou um povo para si. Deus trouxe um povo para ser dele, diferente de todas as outras nações que havia. Como o texto do Antigo Testamento fala, Deus suscitou, Ele ergueu, Ele levantou um povo para si. Quem fez isso? O próprio Deus. Antes, apenas Israel. Hoje, em Cristo. Eu vou repetir isso de novo. Hoje, em Cristo. A igreja é o povo santo de todas as nações da terra. Não é a Igreja Batista, mas a Igreja Batista é parte desse corpo. Não é aquela igreja de qualquer denominação que de fato viva e pregue o Evangelho. Não são as denominações, é o povo de Deus em todas as nações da terra, como único povo de Deus. Imagina só, nós estávamos há pouco cantando aqui. Não sei quantas pessoas temos aqui hoje. Nós em português temos talvez alguns sotaques diferentes que nesse momento são imperceptíveis. Mas imagine só se o Senhor nos desse a graça de nesse dia de hoje termos ao menos 10 nações diferentes aqui, dentro desse templo, cantando as mesmas músicas, com a mesma intensidade que você cantou durante o culto. Você talvez não ouvisse e não compreendesse o que eles estão dizendo, mas se eles de fato estivessem cantando a mesma canção, Deus estaria entendendo e compreendendo isso da mesma forma. Por quê? Porque não são as línguas que fazem divisão sobre nós. E a língua aqui, o que eu falo é o idioma, não é a cultura. Não é o jeito de ser. Não é usar o terno ou não. Não é usar uma roupa descolada ou não. O que nos faz ser um povo é sermos lavados no mesmo poderoso e precioso sangue do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. É no sangue de Jesus que você e eu nos tornamos um. Não melhores e nem piores do que ninguém, mas em Cristo sendo pago o mesmo preço pela sua vida e pela minha, se de fato você é alguém que conhece Jesus. Deus levanta em Cristo um povo santo de todas as nações da terra. Enquanto eu estava no seminário, um grupo nosso do seminário teve o privilégio de ir para Angola. E eu estava nesse grupo que deveria ir, mas eu não consegui levantar recursos financeiros para ir na época. Foi uma das coisas que mais doeu no coração, porque não tinha ainda, WhatsApp mandando vídeo com tanta facilidade como há hoje. E eu me lembro quando eles retornaram, 3 semanas depois, em uma das aulas, o seminário parou, porque foi um grupo de 6 alunos e 3 professores. Eles ficaram 2 semanas em Angola. E eles voltaram com aquelas imagens dos cultos lá. Imagens que marcam minha mente que um dia, se o Senhor permitir, eu ainda verei ao vivo.
Eu achei que ia ter um amém, agora não teve, mas vou ter que orar mais, Senhor. Mas eu pretendo ver isso sim. Um amigo meu, um pastor amigo meu, na época seminarista, pregando numa igreja, e o templo dessa igreja era a sombra de uma árvore de 20 metros de altura, no ar livre. Sol de 40 e poucos graus. Os irmãos sentados ao chão ou em banquinhos plásticos, tipo aquelas banquetinhas que você tem. Alguns contando que caminharam das 6 da manhã ao meio-dia para chegar aonde seria o culto. E o culto começava ao meio-dia e encerrava às 4:30 da tarde. Pegou o horário? Pois é. Pegou o tempo? E vocês acham que eu ainda prego muito. Tá vendo? À medida que o sol mexia, a sombra mexia, a igreja mexia. De 15 em 15 minutos alguém falava um amém, um passinho para o lado. Momento de cânticos e dízimos, a cultura africana, as pessoas em pé, dançando, cantando. Para alguns aqui, talvez escândalo. Para Deus, louvor e adoração genuínos. Não é o seu gosto ou o meu. Quem os criou tem propósitos para isso. E quem criou você também tem propósitos para isso. Momento de dízimos, as pessoas não vinham à frente escondidas, formavam filas nos corredores e vinham cantando e dançando, trazendo suas ofertas. Alimentos que seriam doados depois também. Sabe o que é isso? É a possibilidade de nós percebermos que Deus, Ele cria pessoas e que Ele as levanta e as coloca em culturas, em condições onde você e eu talvez não temos conhecimento. Mas eles são o quê? Povo santo de todas as nações da terra. Um único povo de Deus. Não importa se de terno e gravata. Não importa se num sol de 40 graus. Talvez escondidos em florestas, como sabemos que há cultos acontecendo em países onde há perseguição. Talvez em igrejas extremamente confortáveis, ar-condicionado, cadeiras maravilhosas, bandas incríveis, telões gigantescos. Talvez reunidas à volta de uma mesa, onde nem alimento há direito. Mas cuidado e alimento verdadeiro não lhes falta. Povos de todas as nações, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Entre o povo do Senhor, o verdadeiro lar, a família do Senhor reunida de todos os cantos da terra. A segunda parte desse texto, nos versículos 3 a 6, vão nos mostrar que o Evangelho não faz apenas uma nova família em Cristo, mas ele produz frutos visíveis. Quais são esses frutos? Paulo vai destacar 3 marcas centrais: fé em Cristo, amor aos santos e esperança futura. A palavra do Senhor nesse texto diz o seguinte, versos 3 a 6. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia, por favor. Não pus aqui no telão nesse momento. Versos 3 a 6, a palavra diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde o dia em que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Observe, o texto fala sobre fé em Cristo, verso 4a. Não uma fé genérica, não é o ato de crer, eu sou um homem de fé. Não, olha, se tem alguém que tem fé, sou eu. Você tem fé em quê? Olha, eu estava torcendo para o meu time ganhar hoje. É melhor não perguntar se ganhou. Que fé que você tem? Olha, eu tenho fé que tudo vai dar certo. Pouco genérico, né? Você tem fé em quê? Fé em tudo, que tudo dá certo.
A fé dessa igreja é uma fé caracterizada em Cristo, na pessoa de Cristo, na graça de Cristo, na obra de Cristo, nas promessas de Cristo, firmada, enraizada e frutificando em Cristo. Essa é uma fé que ela é direcionada. Não é fé em alguém e mais alguém. Não é fé no que a Bíblia diz ou no que eu posso fazer. E aqui eu não estou falando que você não tenha o que fazer, mas não é o que você faz que gera fé. Não é o que você deixa de fazer que gera fé. Não é a minha e a sua segurança não estão, sob hipótese alguma, firmadas na minha ou na sua obra. Elas estão firmadas e enraizadas na obra de Cristo Jesus. A dele não falha. A minha muda. Aquilo que eu penso pode ser transformado. Eu posso até deixar de pensar no que eu estou pensando hoje. Mas uma fé que é direcionada a Cristo Jesus, uma fé genuína em Cristo Jesus, ela é motivo de gratidão. Como é que Paulo começa essa parte? Nós damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, quando oramos por vocês. E olha só que interessante, quando nós ouvimos falar da fé que vocês têm. É engraçado porque fé não parece algo tão pessoal? Como é que uma fé pessoal se torna motivo de conversa ou de testemunho a um homem que está muito distante de Colossos nesse momento? Você já ouviu falar de alguém frutífero ou firmado no Evangelho, que a sua fé, ou que aquilo que Deus fez nele, ou através dele ou dela, tornou-se conhecido a muitos outros? Você já ouviu falar de um homem chamado Billy Graham? Você já ouviu falar de um homem chamado Charles Spurgeon? Já ouviu falar de um homem chamado Martinho Lutero? E das pessoas que andavam com eles? Você já ouviu falar? Mas são pessoas que andavam com eles. Olha que interessante. A fé genuína em Cristo Jesus, uma fé que não é genérica, mas ela é firmada e enraizada em Cristo, ela pode se tornar conhecida não apenas na sua região, as pessoas que estão à sua volta, mas também no decorrer do tempo. Todos esses homens que eu citei são homens que já estão no Senhor, que já desfrutam da eternidade com Deus. Billy Graham, o último que faleceu, menos de 10 anos atrás, se eu não estou enganado. Charles Spurgeon, final do século XIX. Martinho Lutero, se você lembra, Reforma Protestante, por volta de 1517. Ele falece alguns anos depois. Quais legados foram deixados por esses homens? Conhecidos, sem dúvida. Mas quantos legados de pessoas que talvez sejam anônimas, mas que marcaram a vida de outras pessoas? Você se lembra do nome da pessoa que proclamou a Cristo e alcançou você, você que já é crente há mais tempo? Você se lembra do nome desta pessoa? Eu fui alcançado pela graça de Deus, pelo saudoso pastor Manuel Messias, no ano de 1988. Um pastor de 82 anos que já estava aposentado e por uma situação veio servir em Araraquara enquanto estávamos passando por uma transição pastoral. Ele acabou pastoreando a nossa igreja, se não me engano, por 3 anos e meio. Eu sou fruto do ministério de um homem que poderia estar em casa descansando, mas optou por continuar servindo a Cristo. Uma fé em Cristo Jesus, ela não é uma fé parada. Ela é uma fé que é motivo de gratidão, porque enquanto ela é vivida, ela frutifica. É dada graça a Deus, porque quando esses homens, Paulo e Timóteo, oram por Colossos, eles ouvem da fé que eles têm em Cristo Jesus. E que essa fé tem dado frutos. Mas eles ouvem não apenas sobre essa fé, mas ouvem também do amor que eles têm pelos santos ou uns pelos outros.
Você já conheceu alguma família ou alguma igreja que é caracterizada pelo amor? Quando você olha para as grandes igrejas de hoje, quais delas são conhecidas pelo amor? Mas talvez as maiores igrejas que nós conheçamos hoje no Brasil, elas são conhecidas pelos seus pastores. Porque são grandes pregadores ou pessoas influentes. Talvez sejam conhecidas porque elas têm ministérios de louvor com CDs, DVDs, até com Grammys ganhos com música. Títulos, prêmios internacionais. Talvez sejam conhecidas por suas ações sociais. Talvez sejam conhecidas porque elas têm políticos em Brasília e nas áreas governamentais. Esse é o padrão que a carta de Paulo está nos apresentando aqui, olhando para os Colossenses. Eles não apenas ouvem falar que eles têm fé genuína, mas eles têm amor aos santos. Essa frase que eu pus era bem interessante, porque o evangelho vertical, e se você é alguém bom de direções, vertical, de baixo para cima ou de cima para baixo, horizontal, aqui um horizonte. Se você olhar para lá, aquilo é um horizonte, ok? O cenário que você vê ao fundo é um horizonte. O evangelho entre você e Deus, a vida verdadeira entre você e Deus, o amor verdadeiro entre você e Deus, o relacionamento frutífero entre você e Deus, ele produz efeito no seu amor e nos seus relacionamentos à sua volta. E sabe o que é interessante? Quanto mais doloroso e mais amargo é o seu relacionamento uns com os outros, isso é evidência de que o seu relacionamento com Deus também é amargo e difícil. Mas o Evangelho, quando crido e vivido de forma profunda, ele traz transformação a tudo aquilo que talvez esteja amargando ou dificultando a sua mente e seu coração. A ponto de, inclusive, curar o seu relacionamento com Deus. E dessa forma, curar o seu relacionamento com todas as pessoas que estão à sua volta. Se o amor de Deus pode mudar o meu coração, imagine o poder do amor de Deus sendo transbordado pelo meu coração às pessoas que estão à minha volta. Como é que a PIB em Extrema é conhecida? A Igreja das Quatro Cruzes, uma cruz lá fora, outra cruz aqui, mais uma cruz aqui, mais uma cruz aqui. Meus parentes estavam aqui hoje, primos aí da Catiane, lá de Americana, Santa Bárbara. A hora que eles chegaram de manhã para a aula de escola bíblica, e eles adentraram aqui, eles se depararam com essa imagem. E quem está em casa, que não é daqui de Extrema, está convidado a vir conhecer a imagem. Nós estamos no pé da serra da Cremantiqueira, e há muitas montanhas, muitas coisas à volta, lindas aqui. A hora que eles entraram, eles vieram direto para cá, bateram fotos, ficaram filmando. Que maravilhoso! A igreja é uma das mais bonitas que eu já vi. Com uma das visões mais bonitas que já se tem aqui. Será que a nossa igreja só é conhecida pela beleza natural à sua volta? Como que você ouve falar das pessoas falando sobre nós? Como que a PIB em Extrema é conhecida em Extrema? É a igreja de, é a igreja do, é a igreja que é assim, é a igreja que é assado. Será que essa igreja é uma igreja conhecida pelo seu amor de uns para com os outros? Tempos atrás, eu não estou aqui há muito tempo, irmãos, eu vou completar 2 anos aqui em julho. Eu conversei com uma pessoa que estava frequentando a nossa igreja e eu perguntei, o que você tem achado? Ele falou assim, a pessoa falou, olha, eu acho muito legal. Eu acho coisas muito boas. Mas eu ainda acho estranho que essa igreja não pergunta o meu nome. As pessoas me cumprimentam quando eu chego, me cumprimentam quando eu saio, mas não perguntam o meu nome. Normal isso? Somos uma igreja interessada naqueles que estão nos visitando? Somos uma igreja interessada nos irmãos que estão aqui? Na noite de hoje eu já contei por volta de umas 8 ou 10 pessoas que estão aqui nos visitando hoje.
Você conhece todas elas? Se você só passa e dá uma boa semana, por mais que esse boa semana é muito legal, não demonstra o amor que Deus derramou na sua vida. Por que não darmos um passo a mais? A zona de conforto que nós criamos tem sido tão confortável que tem nos feito infrutíferos em receber bem as pessoas. E não é para a gente se orgulhar disso. Mas ao contrário, entendemos que o amor de uns para com os outros precisa ser real. Na igreja não pode haver competição. Na igreja não pode haver eu sou de um, eu sou de outro, eu gosto daquele. Eu não conheço fulano, mas falaram para mim que ele é assim, que ele é assado, eu prefiro não conhecer. Enquanto você andar pela cabeça dos outros, você não anda pela cabeça de Cristo. E você não tem a Cristo como cabeça na sua vida e no seu coração. Uma igreja marcada e caracterizada pelo amor aos santos é uma igreja que desfruta de um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus, que frutifica para todas as pessoas à sua volta. Por mais que nós vivamos uma época hoje onde as pessoas estão se isolando, o Evangelho não isola, ele une. O Evangelho não levanta barreiras, ele as destrói. O Evangelho não forma pequenos grupinhos. Ele forma uma família unida, lavada e selada pelo sangue de Jesus. O amor aos santos tem que ser uma característica real. Não é forçada, mas é real. O que impede você de experimentar o amor genuíno de Deus, experimentando a vida e o relacionamento genuíno dos seus irmãos com você? Se você veio machucado de outra comunidade ou de outro lugar, eu quero crer, e eu creio que Deus pode curar você aqui dentro, na mesma medida que nós somos curados. É a minha oração e pedido ao Senhor. E esse evangelho que frutifica, ele é um evangelho, como diz o verso de número 5, que ele vem por causa de uma esperança que está guardada, uma esperança futura que está guardada nos céus. Como ainda o texto continua dizendo lá no verso 5, desta esperança que está guardada nos céus, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do evangelho. Que ele está dizendo que a pregação do evangelho foi feita e agora lá na mente e no coração deles está guardada, gerando o quê? Uma fé genuína em Cristo, demonstrando e transbordando em amor aos santos, firmados e esperançosos na esperança futura. Por isso, vamos entender, passa para nós aqui, não é amor, esperança e fé. Olha como é que é a sequência. É uma fé presente em Cristo na vida diária. É um amor presente e real como resultado do meu relacionamento com Deus, alcançando o relacionamento com todos à minha volta. Ambos, tanto o meu relacionamento com Deus quanto o meu relacionamento com o próximo, firmados, sustentados na esperança futura da volta gloriosa do Senhor e da vida verdadeira em Cristo para todo sempre quando Ele nos chamar. Sabe o que é importante? Importante saber que igrejas enfraquecem quando perdem a esperança eterna. Por quê? Porque a igrejas hoje se portando como crianças mimadas, esperando a próxima bênção do Senhor, enquanto nós não fomos chamados para simplesmente suprirmos bênçãos, mas para encorajarmos a nossa caminhada terrena, apontando para a esperança futura da eternidade com o Pai. Pessoas vivem para pouco quando elas esperam pouco. Quando nós esperamos numa eternidade em Cristo e numa vida com Cristo, já desfrutando de um relacionamento hoje, nossa perspectiva muda. Olha que interessante. A palavra grega aqui de esperança é essa aqui, ó, elpis. E não é desejo incerto, não é aquela coisa, ai, tomara que venha algo. Ah, eu espero que alguma coisa aconteça. Algo, alguma coisa, são coisas corretas, certas, que você sabe o que são? São coisas incertas, variáveis, não é?
Pergunta importante. O Senhor Jesus afirma que Ele voltará para resgatar a sua igreja. Você crê nisso? O Senhor Jesus afirma que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você crê nisso? O Senhor Jesus afirma que quando Ele sobe ao Pai, Ele deixa o Consolador, o Espírito Santo, que não apenas está agora conosco, mas Ele está em nós, Ele está na vida do crente. Consolador que nos ensinará e guiará toda a verdade, que nos ensinará e dará para nós palavras corretas, direções corretas para toda e qualquer circunstância. Nós cremos nisso? Maravilha! Qual é a certeza que nós temos em relação às promessas que eu acabei aqui de citar? São de fato verdade? Podemos confiar nossa vida nisso? O texto de Números 23:19 afirma o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Será? Que esperança é essa que nós temos? Que esperança é essa que nos move? É uma esperança que vacila? Deus não vacila. O Senhor, nele não há nem sombra de variação. Se Ele afirma, podemos confiar nossa vida, nossos dias, nossa esperança. Ele não falhará. Por isso, o Evangelho aponta para nós, passa aqui por favor, esse Evangelho com todas essas características que nós vimos, o texto afirma que ele está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Evangelho é parado, gente? Os resultados do Evangelho são estáticos? Olha, eu fui salvo e estou agora deitado em berço esplêndido, estou tranquilo, olha que bênção. Estou salvo e estou agora firmado no banco, grudou no banco aí da igreja, não sai mais. É isso? Ao contrário. Aquele que está firmado em Cristo, ele pode confiar num evangelho que chega, alcança, cresce, mas que frutifica. E ele frutifica onde? Na vida do pastor? Dos missionários? Através de você. Se Deus alcançou o seu coração em Cristo Jesus, lavou você dos pecados por meio do arrependimento genuíno do seu íntimo, se o Evangelho trouxe mudança na sua vida, é necessário que você venha frutificar. Olha lá, parte final dessa tela, onde o Evangelho chega, onde o Evangelho verdadeiro entra, vidas mudam. Pecados são confrontados para serem abandonados. Relacionamentos são restaurados, se restauram. E sabe o que mais ocorre? Maturidade cresce. Crentes infantis não conhecem o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho exige amadurecimento para maturidade. O Evangelho nos conduz a um relacionamento adulto, íntegro, maduro no Senhor. Mas pastor, acabei de chegar. Fique em paz. Deus lida com você de forma tranquila e gradativamente Ele vai te conduzindo pelos meses, pelos anos, pela frente, pela vida que tem. Se você realmente buscar e caminhar com Ele, Ele vai te levar a um processo de maturidade, de transformação. Mas isso demanda tempo. E é por isso que o Evangelho que produz frutos, ele é um Evangelho que está firmado nas promessas do Senhor. Olha o que o Senhor prometeu lá em Gênesis 12:3. Para Abrão, quando nem povo havia, quando nem Israel havia, eu abençoarei aqueles que o abençoarem, Abrão, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas, abençoadas, todas as, porque delas será feita a família, o povo do Senhor. O que Paulo está falando agora? O Evangelho está alcançando Entre Gênesis 12 e o apóstolo Paulo, há mais de 1000 anos de história. Talvez algo próximo a 2500 anos.
Eu nem fiz essa adaptação, estou dando um chute aqui pelo que eu me lembro. Mas milhares de anos. De Paulo para nós hoje, quanto tempo há? Por volta de 2000 anos. O Evangelho atravessou mares, ultrapassou o tempo, e em 2026 está alcançando a gente nessa noite. O Evangelho não é apenas ouvir uma mensagem, mas o Evangelho é uma semente para frutificar. O Evangelho não é apenas uma mensagem que eu passivamente ouço e falo: ai, que palavra boa! Nossa, me trouxe tanta paz ao coração. Na verdade, o Evangelho normalmente ele não traz tanta paz de primeiro momento, não. Porque ele te confronta. Porque ele confronta as nossas convicções. Mas o Evangelho, sem dúvida, em Deus, por meio de Cristo, ele alcança e transforma. A parte final do texto, os versos 7 e 8, vão mostrar uma coisa importante, porque o Evangelho avança por meio de servos fiéis. Versos 7 e 8 afirmam o seguinte: isso vocês aprenderam, quer dizer, o Evangelho que vocês aprenderam, que produz fruto alcançando todo mundo, vocês aprenderam por Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, ou para vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Engraçado, porque esse é um dos poucos textos que nós vamos ver que a Bíblia reconhece o instrumento humano. Eu citei há pouco quem Deus usou para alcançar a minha vida. Deus alcançou a minha vida por meio do pastor Manuel Messias, no ano de 1988. Mas foi ele quem edificou minha vida, quem me discipulou? Não foi. Outros pastores, os meus pais, pastor Djalma dos Santos, que me batizou, que me conduziu à classe de novos membros. Os meus pais, Araújo e Elisete, me discipularam, ensinaram. Pessoas que Deus usou na minha caminhada, pastor Douglas Sborowski, Fabiano Custódio. Alguns pastores e missionários, tanto aqui do Palavra da Vida, quanto de lá do Sebanop, no seminário onde eu estudei. Pastor Gilson Mota, que trabalhou convicções comigo sobre ministério. Pastor Donizete Jimenez, que trabalhou comigo as convicções sobre vocação. Meu amigo Neto, meu amigo Ricardo, meu amigo Daniel, homens que Deus usou na época jovens, Deus usou como instrumento sobre minha vida para me edificar, me mostrar realmente que Deus estava me separando para algo. Pessoas a quem eu oro e agradeço a Deus por terem colocado em minha vida. Catiane como instrumento afiado do Senhor em minha vida, apontando caminhos, apontando coisas que eu deveria deixar, sendo abençoadora, sendo uma mulher de oração, uma mulher de intercessão, uma mulher que me carregou no colo com aquele tamanhão todo, diversas vezes, graças a Deus que não foi literal isso, mas ela sem dúvida me suportou e me suporta em coisas que só por causa da graça de Deus e do Evangelho do Senhor, Deus usou pessoas sobre minha vida. O texto bíblico está nos apontando que um homem chamado Epáfras, ele foi, olha o verso 7. Isso quer dizer, esse evangelho todo, essa esperança que frutificou em amor, isso que vocês têm hoje como fé genuína, é resultado da vida e ministério de Epáfras, que para nós é um amado conservo, quer dizer, alguém que serve conosco, que faz a mesma coisa que nós fazemos. Mas para vocês, ele é o fiel ministro que Deus os colocou. Ele é o pastor da vida de vocês. Ele é o evangelista da vida de vocês. Ele é quem Deus usou para levantar essa comunidade, ou quem Deus tem usado para servir ali. Epáfras, ele foi um mestre fiel. Ele foi um servo humilde. Ele foi ministro de Cristo. Mas ao mesmo tempo também ele foi uma testemunha confiável. A caminhada de aprendizado não se dá por conta de pequenos sermões ou de relacionamentos curtos. Ela se dá na caminhada. Essa igreja é resultado da vida, serviço e ministério de homens e mulheres que Deus levantou aqui. E eu não estou falando apenas dos pastores que passaram aqui.
Mas cada um dos que serviram aqui antes de nós tem seus nomes escritos na história dessa cidade e dessa igreja por meio do Evangelho. E se hoje você faz parte desse grupo e dessa igreja, saiba que seu dever e responsabilidade diante do Senhor é continuar escrevendo a história do Evangelho através da primeira igreja batista em Extrema com a minha e com a sua vida. Precisamos entender que aqui nós não estamos como espectadores, mas como servos. Servo que não serve, não serve. Servo que não serve, não serve. Nós não fomos chamados em Cristo a uma vida passiva, onde nós nos alimentamos e voltamos para casa para viver a vida desse mundo e lutar para obter aquilo que queremos nesse tempo. Ao contrário, a mesma forma como Deus levantou Epáfras para ser tudo isso na vida daquela igreja, talvez você não vá atingir uma igreja, uma comunidade ou uma cidade, mas uma pessoa. Apenas uma. E a pergunta é, uma pessoa não é importante? Não há valor? Pelo contrário. A festa no céu, quando uma pessoa é alcançada pelo Evangelho. Se Deus lhe der a oportunidade de, a uma pessoa, ser um mestre, um testemunho fiel, um ministro, uma ministra de Cristo, uma testemunha confiável, Deus lhe delegou isso. Sabe por quê? Enquanto Epáfras é um homem fiel, os falsos mestres em Colossos estão oferecendo novidades. Estão oferecendo o elitismo espiritual. Olha, nosso grupo é o grupo mais seleto, somos os mais espirituais aqui de Colossos. Unimos 3 ou 4 linhas religiosas e vivemos isso. Cristo é plenamente suficiente. Não há necessidade de acréscimo a qualquer coisa que Cristo é. Não há um suposto conhecimento superior humano. Ao contrário, Paulo lembra aos Colossenses que eles já aprenderam. Olha o que o verso 7 fala. Vocês já aprenderam de Epáfras tudo isso. Ele é nosso amado conservo. E a vocês ele é um ministro fiel do Senhor. Gálatas 2,5 afirma uma coisa interessante sobre os ensinos de falsos mestres. Olha lá o que o texto bíblico fala. A esses não nos submetemos nem por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Nós não podemos nos dobrar aos falsos ensinos, às falsas ideias, mas ao contrário disso, precisamos nos firmar no Senhor e continuar caminhando nele. Eu quero concluir o sermão dessa noite com 4 perguntas. Normalmente eu concluo com frases ou com afirmações que podem nos ajudar a conduzir ou a gravar as verdades desse evangelho, mas eu quero terminar de forma diferente hoje. Eu entendo que boas perguntas exigem boas respostas. Essa, inclusive, é uma das ferramentas que nós usamos dentro aí do Preg. O pessoal que tem feito Preg comigo aí sabe que boas perguntas, fazer boas perguntas é algo importante. Eu quero fazer 4 nessa noite. Primeiramente, observando esse conceito para examinarmos a nossa fé, a sua fé. Você confia em Cristo ou apenas frequenta um ambiente cristão? Você confia que Jesus de fato é o Senhor da sua vida? Ou você gosta de frequentar lugares religiosos porque aparentemente há boa música, bom lugar, pessoas bacanas, com valores bons? Será que é isso? Ou você de fato confia em Jesus? Segunda pergunta para a gente examinar o nosso amor. Será que o evangelho real tem aproximado você de Deus e da igreja que você serve? Ou você prefere viver isolado? Porque uma caminhada com o evangelho real, ela não afasta, ela não repele pessoas. Ao contrário, ela abraça, ela traz pessoas para perto de você. Se você está isolado, a probabilidade de você não estar experimentando o evangelho e vivendo um relacionamento real com Deus é grande. Talvez você possa estar passando por um momento onde Deus tirou você para cuidar, mas não há cura fora do corpo de Deus. O corpo da igreja do Senhor. Terceira, precisamos examinar nossa esperança.
Será que seus planos, seu tempo, sua energia, eles estão sendo usados só para essa vida? Ou será que seu tempo, sua energia, suas prioridades também estão olhando para a eternidade? Porque se a sua esperança estiver apenas no que pode acontecer nessa vida, uma mudança governamental pode jogar sua fé no lixo. Se a sua esperança estiver firmada apenas nas coisas que você pode fazer ou nos sonhos que você plantou, um diagnóstico médico pode jogar a tua vida e a tua esperança numa lata de lixo. Mas se a tua esperança estiver firmada em Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer profundidade poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 8 nos afirma isso. Mas a última talvez seja a mais difícil, porque é preciso examinar os frutos que estamos dando. Há um crescimento visível em sua fé, conhecimento e obras no reino de Deus? Ou você está talvez há 20, 30 anos na mesma igreja, fazendo as mesmas coisas, dando as mesmas desculpas e dizendo ao Senhor: eu não posso, eu não sei, eu acho que eu não sou capaz, ou eu não sei o que fazer. Não há condições de sermos alcançados por Cristo e permanecemos como estamos. Os frutos não salvam. Os frutos não dizem que você é melhor ou maior do que ninguém. Mas a vida do servo de Deus, ela é caracterizada pelos frutos. Por menores que sejam, talvez, aos nossos olhos, mas são preciosos para quem eles foram deixados e para a sua vida. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Enquanto o pessoal da música vem à frente, quero convidar você a fechar os seus olhos, para que possamos concluir o sermão dessa noite. Cantamos mais um cântico e partimos para o encerramento do nosso culto de hoje. O Senhor conhece, ó Deus, as nossas vidas, sabe o que temos vivido, o que temos experimentado. Não há nada que esteja encoberto aos teus olhos. E nesse dia, ó Deus, nós somos gratos a Ti, porque de uma forma muito clara, o Teu Evangelho tem sido pregado, não por qualquer mérito ou capacidade nossa, mas porque a Tua graça nos alcançou primeiro, mudando os nossos corações, mudando direções, mudando circunstâncias, fazendo-nos compreender e crer, fazendo-nos enxergar o que o Senhor tem feito, mas principalmente quem o Senhor é. Que nós realmente, ó Deus, entendamos que já não há mais nada, ó Deus. Não há nada nesse mundo, não há nada em nossa existência que não pertença ao Senhor e que esteja em absoluto domínio de Ti. Que não há nada, ó Deus, que não tenha propósitos e direções por meio de Cristo Jesus e por Sua obra graciosa em nosso favor. Para disso e a confiar nas verdades do Evangelho, não apenas para nós mesmos, mas para nossa confiança, nossa esperança, nossa caminhada de frutos, de ações, de transformação firmados em Ti, por meio do Evangelho de Cristo. Que nossos corações se alegrem, ó Deus, e que dessa forma permaneçamos firmes. Que o Senhor lide com nossos corações e vidas nessa semana. Abençoe esse tempo, ó Deus, em que estamos encerrando o culto, mas também dá-nos a condição de podermos crer em Ti constantemente, desenvolvendo as nossas vidas. É a oração que fazemos aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.